Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui especialmente pra vocês. E você que é novo, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, dá um like, comenta aqui, diz se vocês estão gostando. E também me sigam lá no meu Instagram, minha diretora vai deixar o IG aqui, porque lá também tem conteúdos super legais. E bora pro vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa necessidade de ter o controle e saber de tudo. Mas na realidade, quem sabe de tudo, quem tem o controle de tudo é Deus. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos ler na passagem lá em Jó. O livro de Jó, gente, é sensacional. Se você não conhece a história de Jó, eu vou falar rapidamente o que foi que aconteceu, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa passagem que eu vou ler para vocês. Jó, ele sempre foi uma pessoa justa, uma pessoa correta, e Deus permitiu que tudo fosse tirado dele. A família dele, os bens dele, ele ficou doente. Então, assim, vocês pensem em um nível de sofrimento de Jó muito grande. Imagina você perder a tua família, imagina você depois disso perder todos os seus bens. Eu acho que os bens nem são comparados à nossa família, sabe? De perder os filhos, e cada momento chegava para ele que ele tinha perdido um filho, e que ele tinha perdido outro filho, e que os animais dele também estavam morrendo, então ele perdeu tudo. E por fim das contas ele também teve lepra, que era uma doença muito violenta na época, sabe? Castigava muito a pessoa, sabe? E mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus na sua palavra, mesmo diante do sofrimento, sabe? Muitas das vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem conosco, principalmente quando a gente é justo, é correto, segue os mandamentos de Deus, mas a gente não tem que questionar a Deus por que determinadas coisas acontecem na nossa vida, mas sim tentar entender e enxergar pela ótica dele o que ele quer nos ensinar, o que ele quer curar em nós, o que ele quer talvez chamar a atenção de outras pessoas que vivem conosco diante disso que está acontecendo, diante desse sofrimento. Eu sei que na hora é muito difícil a gente entender, porque muitas das vezes nada de ruim acontece com as pessoas que fazem coisas ruins e com pessoas que são boas, né, que não fazem nada contra Deus, mas eu acho que a gente não faz nada mais do que a nossa obrigação, sabe, de respeitar a Deus, obedecer os mandamentos, de ser bom para com o outro, para com Deus, e tentar ser semelhante a Jesus aqui nesse mundo. Então eu acho que a gente não faz mais do que a nossa obrigação, mas a gente fica vendo outras pessoas simplesmente fazendo tantas coisas ruins, hediondas mesmo, e pessoas boas de fato passando por situações que a gente não desejaria nem para o nosso pior inimigo. Então a gente tem que tentar entender e olhar para essa situação e perguntar a Deus, e não questionar a Ele o porquê que isso está acontecendo, mas perguntar o que Ele quer nos ensinar diante dessa situação. Pois Deus, todas as vezes que a gente quiser aprender com alguma situação, Ele vai estar disposto a nos responder, a nos ensinar e a principalmente nos dar a mão e nos dar força para que nós possamos passar por essa situação difícil. Ele não vai nos abandonar nunca, disso você pode ter certeza. Mas conforme a gente quer questionar a Deus, quer ficar perguntando o porquê, você pode ter certeza que o que você vai ter de volta é silêncio. Foi o que aconteceu comigo esses dias. Porque, assim, primeira coisa que eu faço, e pergunto pra você, qual é a primeira coisa que você faz quando algo foge do teu controle? Ou quando algo que você não esperava que acontecesse, acontece? O que você faz? Você logo questiona a Deus. Você pergunta por quê. E nesse dia, quando aconteceu isso, que eu achava que não iria acontecer mais, porque assim, gente, nós não devemos esperar dos outros aquilo que nós faríamos. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente faz porque a gente é do jeito que é e a gente oferece aquilo que a gente tem aqui dentro de cada um de nós. Então, a gente não tem que ficar esperando do outro aquilo que a gente faria no lugar dele. E eu tava esperando algo de uma pessoa
Que, assim, né, a gente tem essa mania de ter um script, né, como se a gente estivesse num filme, né, peraí, que a gente tem um roteiro e o roteiro tem que sair conforme eu quero. Mas, gente, a gente tem que entender que a gente não tem controle de absolutamente nada, nada. A gente pode planejar no nosso coração, mas quem realiza é Deus. E quem não realiza é ele também. Então a gente tem que estar ciente disso. Só que a gente acaba se frustrando diante das situações porque a gente é assim, a gente quer ter o controle, a gente quer saber de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis saber os motivos das coisas que aconteceram na minha vida. Ah, não, mas por que isso está acontecendo? Não, eu tenho que entender. Aí eu dava uma de Sherlock Holmes, ia atrás, procurar entender a pessoa como se eu fosse assim, né? Uma investigadora, uma psiquiatra, entender a cabeça da pessoa. Gente, isso só faz mal pra gente. Não é muito mais fácil a gente rezar, pedir a Deus para que possa confortar o nosso coração diante dessa situação e rezar pela outra pessoa também, sabe? E nesse dia, quando isso aconteceu, eu fiquei muito mal. E aí eu me prostrei ao chão chorando, pedindo a Deus para poder passar aquilo que estava acontecendo comigo. Meu Deus, por que isso está acontecendo de novo na minha vida? Mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Primeira coisa que a gente faz. Eu pergunto para você, é isso que você faz? Você questiona Deus, mas por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Porque é o que eu faço, gente. E na mesma hora, o que eu obtive de Deus foi silêncio. Continuei no silêncio até eu parar para entender e perguntar para ele o que ele queria me ensinar. Quando eu peguei e fiz essa pergunta, ele mostrou para mim o que ele queria que eu curasse dentro de mim, o que ele estava tratando dentro de mim. Porque muitas das vezes é isso que Deus faz diante do sofrimento na nossa vida. Ele quer curar algo dentro de nós, ele quer ensinar algo para nós, porque quando a gente se propõe a viver a vida em Cristo, a gente quer de fato que ele cure tudo que há de ruim dentro de nós para que ele possa prevalecer, para que ele seja o centro, e não nossos vícios, as nossas concupiscências, as coisas de ruim, os nossos vícios. Não, ele não quer isso. Então, assim, ele quer o quê? Ele quer tirar tudo isso de ruim para colocar as virtudes dele dentro do nosso coração. Então, assim, quando eu sei que é muito difícil, gente, assim como foi para Jó, nessa passagem aqui, 38, tá? Em Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao 22. Eu selecionei só alguns versículos para conversar com vocês sobre. O primeiro deles é exatamente o que aconteceu, é Deus interrogando Jó, como se ele estivesse no lugar de Deus, porque a gente tem mania de ficar interrogando a Deus. Aí Deus pegou e começou a fazer o contrário. Então prestem atenção. Quem é este que obscurece o meu desígnio? No caso aqui, Deus estava perguntando para Jó por que ele estava confundindo o propósito dele para a vida de Jó e a vontade dele para a vida de Jó. Ele estava perguntando por quê? Por que, Jó, que você está aqui me perguntando? Por que você está me questionando a minha vontade? Porque Deus é todo soberano, a vontade dele que prevalece sempre. Você pode ter certeza disso. Com palavras insensatas, né? Fora do bom senso, porque assim, gente, quando a gente começa a questionar Deus, que a gente tá chateado, que a gente tá passando por alguma coisa que a gente não queria estar passando, a gente começa a falar besteira. Isso é normal. Então, ele fala pra ele assim: cinge, pois, os teus rins como um valente. No caso, gente, cingir aqui significa que ser vigilante diante da caminhada de Jó. Na nossa também. Cingir os nossos rins, no caso, e continuar sendo valente, porque a nossa caminhada não chegou ao fim, de fato. Então, que a gente precisa permanecer confiantes na vontade de Deus, nos desígnios dele, para que a gente possa chegar ao fim da nossa caminhada bem e pela vontade de Deus. E aí ele começa a interrogar Jó. Ele pergunta aonde que ele estava quando lançou os fundamentos da terra. Ele pergunta quem fechou as portas do mar lá com Moisés. Quem foi que fechou o mar lá quando os inimigos estavam indo atrás do povo de Moisés? Quem foi que fez? E assim, ele diz no versículo 11, até aqui chegará e não além aqui. Então assim, gente, Deus permite que a gente chegue aonde Ele quer e Ele deixe que a gente fique e vá até onde Ele quer também. Se Ele pedir para parar aqui, Ele vai parar aqui. Se Ele deixar você ir até ali, é Ele que permite. Então, Ele simplesmente, é Ele que dita as ordens. Então, Ele começou a perguntar para Jó quem é que estava fazendo aquilo tudo, quem é que tinha fundado o céu, o mar, a terra, quem é que dava comida para ele, quem é que vestia ele, quem é que permitia ele continuar vivendo. E não era Jó que fazia isso, é Deus que faz isso, sabe?
Então, assim, tem uma parte também que eu gostei muito também, né? O versículo 17. Foram-te franqueadas as portas da morte, ouviste os umbrais das trevas. Ele pergunta aqui, né? Quem que permitiu, se ele tinha permitido que ele visse as trevas, né? Ou que ele entrasse no interior das trevas. E na realidade, quem faz isso é Deus, não somos nós. E ele pergunta ainda mais para Jó: informa-me se sabes de tudo. E que direção habita a luz? E qual é o lugar das trevas? Só Deus que sabe, gente. Não adianta a gente ficar querendo se colocar no lugar de Deus. Essa palavra aqui pra mim foi um tapa de luva também, sabe? Porque muitas das vezes a gente acha que sabe o que é bom pra gente. A gente não, a gente tem certeza do que o nosso sonho pra gente é o que a gente quer. A gente quer seguir as nossas vontades, sabe? Mas se Deus não permitir, não adianta. Não existe isso, sabe? A vontade é dele, não é nossa. Então, assim, diante dessa situação aqui, dessa conversa com Deus, com Jó, eu percebi que tudo é de Deus, tudo é ele que controla, tudo é ele que faz, tudo é dele. Não adianta a gente ficar questionando ele, sabe? Então, que nós hoje possamos se colocar no lugar de Deus, entender que a gente não é ele, primeiramente, e deixar que ele conduza os nossos caminhos, e não perguntar para ele por que ele tá deixando que isso aconteça com a gente, o porquê que esse sofrimento nos atingiu, sabe? Não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ser firme e continuar confiantes, sendo fiéis, assim como Jó, diante de tudo isso que ele tá fazendo, e tentar enxergar com a ótica dele o que ele tá querendo ensinar pra gente diante dessa situação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa querida minha e perguntou: poxa, mas por que acontece isso com uma pessoa que é tão boa e com pessoas ruins não acontece nada, né? A gente tem que entender que às vezes Deus está querendo chamar a atenção de outras pessoas, né, diante de algo, ou a nossa atenção mesma, para a gente se voltar para Ele, para o que de fato interessa, porque às vezes a gente está tão desvirtuado do caminho dele que ele precisa, de certa forma, chamar a nossa atenção de uma forma ruim, porque se ele chamar a gente de uma forma boa, talvez a gente não dê ideia para isso, sabe? Eu sei que é muito difícil a gente encarar o sofrimento como aprendizado, como crescimento espiritual, gente, porque a gente é muito apegado às coisas aqui terrenas. A gente não entende que o lugar certo para cada um de nós é o céu, é ao lado de Deus, ao lado de Cristo, ao lado de Nossa Senhora. A gente acha que é isso daqui e quando a gente morrer, acabou, sabe? Não tem mais nada. E tem sim. Tem sim. Então que hoje nós possamos parar de questionar a Deus, de tentarmos ser deuses e querer conduzir os nossos próprios caminhos. E todas as vezes que a gente passar por algum sofrimento, alguma enfermidade, eu sei que os julgos são pesados aqui no mundo, sabe? Os problemas são grandes, os vícios estão aí. É difícil hoje em dia a gente manter uma caminhada firme em Deus, porque a todo momento acontece alguma coisa que desmotiva a gente, que deixa a gente para baixo, não é mesmo? Mas que hoje nós possamos, ao invés de perguntar para Deus o porquê dessa situação, que a gente possa falar com Ele: meu Deus, o que o Senhor quer curar em mim? O que o Senhor quer me ensinar em relação a isso? Ou o que o Senhor precisa de mim aqui para atingir outras pessoas? Que essa palavra tenha tocado no teu coração. Se você estiver passando por algum momento de sofrimento, que possamos ser como Jó, fiéis a Deus, pois eu tenho certeza que Ele vai restituir a gente em dobro. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.